Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 14, mas eu quero ler até o versículo 17, para falarmos sobre esse tema, corado de vergonha, né? Com a bochecha queimando aí, essa é a ideia desse título esquisito que eu coloquei nesta mensagem, corado de vergonha. Baseado em que texto? Nesse texto de 2 Coríntios 5, 14, 15, 16 e 17, que diz assim, na minha versão: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém, irmãos? Por que eu coloquei esse texto? Por causa dessa expressão de Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Que constrangimento é este? É aquele da gente ser tão servido, tão bem atendido, que nós ficamos assim constrangidos, sem saber, até envergonhados, sem saber como ser grato por isso, como expressar a nossa gratidão. O apóstolo Paulo, quando falou isso, estava nos levando diante do impacto do amor de Cristo e da transformação de Cristo. É interessante, irmãos, que eu já falei aqui para a igreja algumas vezes, que Jesus, ele nunca padronizou o impacto que ele causa nas pessoas. Cada um tem a sua experiência singular com Cristo. E é interessante o seguinte, você vai olhar no Evangelho que Jesus mandou que ele o seguisse, outro Jesus mandou que essas pessoas fossem para casa, outro Jesus mandou especificamente para o indivíduo vender tudo que ele tinha, outro Jesus ensinou para ele o princípio do nascer de novo. Jesus nunca padronizou, ele nunca chegou assim repetindo a mesma mensagem para aqueles que foram impactados do Evangelho. Porém, o padrão está no depois do impacto, aí existe um padrão. E o padrão está nessa disposição de, ao sermos amados por Cristo, e de uma maneira constrangedora, conforme o apóstolo Paulo diz, nós evidenciarmos isso, mostrando o quanto isso nos constrangeu, o quanto isso mexeu conosco, o quanto isso nos ruborizou, o quanto isso nos deixou assim, nos sentindo endividados. E por conta disso, a gente vai dar passos. Como é que é a vida de uma pessoa que foi constrangida pelo Evangelho? Ter essa consciência, né? Ter essa consciência. O que provoca na nossa mente? Primeiro, não ter dúvida nenhuma que Ele morreu por todos. Mas nem todos consideram isso. O apóstolo Paulo diz assim, que o constrangido tem em si a convicção de que foi amado por Cristo, que Cristo morreu por ele, e espiritualmente, isso também aconteceu com quem crê em Jesus. Também morreu para viver uma nova vida. É por isso que a Bíblia diz aí, que uma das coisas que é padrão, irmãos, depois de Cristo ter usado uma estratégia para te alcançar, olha, cada um de nós aqui, fomos alcançados de uma maneira diferente por Cristo, conforme são os relatos bíblicos sobre as abordagens que Cristo teve com pessoas. Mas tem que haver uma padronização no pós, e uma delas é essa, esse constrangimento,
sabendo que, se ele morreu por nós, logo também nele todos morremos. Mas morremos para ser sepultados? De maneira nenhuma. Aí a gente vai olhar para o texto e vai ver como é que é a vida de uma pessoa constrangida, corada de vergonha por tanto amor assim, se sentindo, sabe, um devedor eterno. A Bíblia diz assim, olha no versículo de número 15: e ele morreu por todos com este objetivo, para que os que vivem não vivam mais para si. Queridos, é impressionante como o Evangelho nos leva a viver uma vida horizontal em termos de relacionamento. A adoração a Deus é evidenciada não com os nossos cânticos, não com as nossas orações em secreto, não com a nossa maneira a minha intimidade com Deus. A prova de que eu sou um adorador de Deus está exatamente em como que eu me relaciono com as pessoas. Porque quanto mais eu mostro as atitudes de adoração que eu tenho, que eu falo que eu oro, que eu canto, que eu leio a Bíblia, que eu jejuo, mas se isso não refletir nas minhas atitudes, se eu não estiver disposto a não viver somente para mim, eu vou viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E viver para Cristo é ter uma consciência de que eu estou aqui para ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Irmãos, e nós somos desafiados isso nos momentos mais simples de nossas vidas, desde lá dentro de casa, quando eu vou comprar uma coisa, ou quando eu vou fazer algum negócio, quando eu vou evidenciar com a minha atitude a normalidade que eu tenho, porque eu tenho que comprar, se eu sou um comerciante eu tenho que vender, em todas as minhas atitudes, eu tenho que ter esta ideia: a vida de um constrangido é saber que ele não vive mais apenas para si, ele vive para Cristo, e Cristo vai deixar bem claro o que ele fez: viver para aquele que por eles morreram, para aquele que pelas pessoas com quem eu convivo, Cristo morreu por elas. As pessoas precisam saber disso. Como que nós enxergamos, como que um constrangido olha? Gente, é muito interessante esse texto aqui. Olhe para o versículo de número 16, nesse texto: assim, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos da vista humano, não consideramos do ponto de vista humano. Gente, olha só, qual que é o ponto de vista humano, irmãos? É a aparência, a gente só tem esse ponto de vista, o que eu estou vendo, mas eu preciso, um constrangido tem esta preocupação, de que agora a gente tem que olhar as pessoas, não mais com a percepção de Deus revelar para nós, na pessoa, o que Ele quer que nós vejamos. A Bíblia continua no versículo: ainda que antes tenhamos conhecido a Cristo dessa forma, já não o conhecemos mais assim. Como é que Cristo via as pessoas? Como é que Cristo olhava para as pessoas? Como é que Cristo tratava as pessoas? Eu tenho repetido esse ensinamento aonde eu estou passando, que é um desafio muito interessante, irmãos. Fazermos uma oração, pedirmos para Deus nos mostrar nas pessoas o que Ele quer que seja visto, porque nós somos pessoas muitas vezes contaminadas pela aparência. Senhor, o que o Senhor quer que eu veja nessa pessoa? Principalmente se você está tendo uma percepção assim: não fui. Você já percebeu isso?
que é o desafio da afinidade. Qual que é o desafio da afinidade? A gente olha para a pessoa assim, a pessoa não fez nada, mas você não foi com a cara da pessoa. Impressionante. Aí vem o constrangido. Cara, essa pessoa não fez nada e eu simplesmente... Aí a gente tem uma expressão, né? O meu santo não bateu com o dela. Sabe o que a gente faz? Olha a malignidade que acompanha disso. Quando o seu santo não bate com outra pessoa, você começa a procurar os defeitos que essa pessoa tem para comprovar porque o seu santo não bateu com o dela. Essa é uma expressão popular que eu estou usando, tá, irmãos? Mas a expressão certa é você não teve afinidade com aquela pessoa. Aí vem você, fala assim, não, mas a Bíblia diz que o amor de Cristo me constrange e que eu não devo olhar mais as pessoas com essa perspectiva humana. Aí é a hora de você fazer a sua oração. Senhor, o que o Senhor quer que eu veja nessa pessoa? O que o Senhor quer que eu veja nessa pessoa que eu não estou vendo? Como o Senhor quer que eu seja um canal de bênção para essa pessoa? Porque há o desafio de um constrangido em Cristo Jesus de olhar de maneira diferente. Por quê, irmãos? Porque tudo novo começou na nossa vida. Tudo começou de novo. O Evangelho é tão profundo, tão maravilhoso, que o sonho que as pessoas têm, se eu pudesse começar de novo, no Evangelho isso é possível. Porque a história de um constrangido, de um ruborizado, de um corado de vergonha, porque foi muito amado por Deus, ela começa tudo de novo em Jesus. Olha para um dos versículos mais, pelo menos esse versículo foi um dos versículos que impactou a minha nova, quando eu me converti. 2 Coríntios 5,17. A Bíblia diz assim, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Por que então que nós precisamos dos olhos de Deus? Ninguém me vê como uma nova criatura. As pessoas lembram do meu passado, as pessoas lembram quem eu era, tal, mas a visão de uma nova criatura só é possível por um constrangido pelo amor de Deus. A gente não tem, a gente vibra com a mudança que Deus fez na vida do indivíduo e que eu conheço o passado dele como foi um passado complicado. A igreja, irmãos, é o lugar dos ex. A igreja abriga os ex, ex-drogado, ex-bandido, ex-assassino, ex-prostituta, ex-ladrão, ex-corrupto. A igreja também é lugar de pessoas como Nicodemos. O cara não tinha problema nenhum, estava tudo certinho, mas para Nicodemos, no capítulo 3 de João, Jesus falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se é uma coisa que Cristo traz, não é uma nova religião, é uma nova vida, para o nascimento de uma nova criatura. E isso acontece, a maravilha que a gente vai ver amanhã, com crianças, com jovens, com adolescentes, com jovens, com adultos, com pessoas de avançada idade. Impressionante. A história de um constrangido, ela começa, pelo amor de Deus, ela começa assim, com essa transformação. E pasmem, tá? Nova criatura que tem essa convicção aqui, 2 Coríntios 5,17, coloca aí, Jéssica, por favor. Quem olha agora não mais com os olhos humanos, sabe que o passado da pessoa já não o condena mais. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É maravilha demais, irmãos. Tudo isso está no mesmo parágrafo aí da Bíblia.
começando com o amor de Cristo que nos constrange, depois a convicção de que Ele morreu, e que também nele eu morri, mas nele eu também fui vivificado, assim como Ele morreu e ressuscitou, espiritualmente isso aconteceu conosco. O constrangido não olha mais com os olhos humanos, ele pede a visão espiritual que Deus dá. Eu tenho uma surpresa para você, tá? Não parte de Deus mostrar os defeitos. Já repeti isso várias vezes e estou gostando de repetir isso. E fique atento, Deus vai mostrar sempre o lado bom das pessoas. Isso é coisa de Deus, gente. Muito bem, a gente não olha mais, e depois a nossa história. A nossa história é mudada, tudo começa de novo. Irmãos, qual é o perigo da gente ser impactado pelo amor de Deus e não haver nenhuma reação que prove esse impacto? É aquele risco de achar que o amor de Deus transforma as pessoas. O amor de Deus não transforma as pessoas. Ele só vai transformar aqueles que faz o caminho de volta. É amado por Deus, começa a amar o Senhor. E essa paixão por Deus nos faz então, nos faz ter essa convicção de termos uma dívida impagável, porque a gente vai ficar pagando essa dívida até morrer, que é o que diz Romanos 13:8. Romanos 13:8 diz assim, ó: não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Entende por que o constrangido, irmãos, e como é bom, né? Como realmente o amor nos constrange. Quando você é bem tratado por uma pessoa, quando a pessoa faz de tudo para deixar você bem, isso é muito constrangedor para nós. A gente fica assim, puxa vida, que pessoa atenciosa. Sabe por quê? Porque na verdade o que está acontecendo ali é um cumprimento da vontade de Deus, uma dívida que nós temos. A Bíblia diz assim, ó: a ninguém deveis nada a não ser o amor uns pelos outros. O amor de Cristo, irmãos, vai nos fazer crer nesta verdade aqui, ó, de que eu não devo sair por aí tentando ir por um outro caminho que não seja o caminho de amar, de considerar, de pedir para Deus mudar a minha percepção humana que eu tenho das pessoas, eu ser liberto do vício de ficar procurando os defeitos chamam muita atenção na gente, e é tão interessante esse negócio de defeito, que a comparação que a Bíblia faz conosco, é essa ilustração aqui, ó. Se você está vendo um lençol, se eu fizer uma mancha no nosso novo telão aqui, se eu colocar uma mancha preta ali, ela vai chamar a atenção. Uma sujeira em um lençol branco, a gente vai olhar para a sujeira. Agora, a Bíblia nos chama de luz do mundo. Então, o que chama a atenção em uma superfície limpa, se tiver algum ponto sujo, a sujeira vai nos chamar a atenção. Mas o que chama a atenção nas trevas é a luz. E nós não fomos chamados para sermos lençóis brancos. Nós somos chamados para sermos luzes nas trevas. A luz chama atenção na escuridão, e a sujeira chama atenção na limpeza. Deixamos isso com Deus, irmãos. Por isso é que a Bíblia vai nos incentivar
a olhar para esse texto e procurar não olhar mais daqui por diante. Olhe de novo para o versículo de número 16. Daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ou então, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Uma Bíblia mais tradicional, mais antiga, vai dizer assim, ó, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê, irmãos? Para conseguirmos pagar essa dívida. A ninguém deveis nada. Como o amor de Deus não transforma ninguém, só transforma o indivíduo quando ele começa a amar a Deus, é por isso que o apóstolo Paulo fala que o amor de Cristo me constrange a ponto de eu não ter uma outra atitude, senão amar quem está me amando. E quem me amou primeiro, segundo a Cristo, né? Nós o amamos, diz 1 João, porque Ele nos amou primeiro. Aí, esse amor nos constrange, esse amor nos desafia a viver literalmente, irmãos, o que está escrito em 2 Coríntios 5,17, viver como novas criaturas. Antes de Cristo, você era assim, você via as coisas assim, você sentia isso. Agora que você está em Cristo, Ele te capacita a viver a realidade de uma nova criatura. Por quê? Porque o amor dele nos constrange a mudar, e essa mudança, irmãos, ela vem de uma maneira muito natural. Porque eu não quero mais ficar preso ao meu passado, as coisas velhas se passaram, e na minha vida o que tem são as novidades de Deus. Concluindo, queridos, a gente precisa andar assim, abrindo mão daquilo que não me identifica com Jesus, confiar que Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas, e que enquanto depender de mim, esse constrangidão aqui, eu vou fazer o que está escrito em Romanos capítulo 12, abra lá por favor a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, para a gente viver assim. Romanos 12, 18, irmãos, por favor. Olha que desafio enorme aqui. A Bíblia diz assim em Romanos 12, 18, na minha versão: se possível, primeiro, Deus conhece as suas limitações. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas, ou todos os homens. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo te constrange a viver assim.